Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é que está você? Tudo bem? Pois é, estamos aqui para falarmos da lição de número 2, mas é a primeira vez que você está aqui no canal? Clica aqui embaixo para se inscrever, tá bom? Dê o seu like, faz o seu comentário. Também quero pedir para você compartilhar os nossos vídeos para que outras pessoas fiquem sabendo do nosso canal. Quer participar de um grupo de WhatsApp? Nós temos um grupo aí com mais de 2 anos de existência, onde os professores, superintendentes, alunos de escola dominical que falam sobre a revista Betel participam. É só você clicar aqui embaixo, tem um link aqui, que você já vai direto para o grupo de WhatsApp. Tu vai direto lá para o grupo, tá bom? Também, se você quiser fazer um treinamento para professores de escola dominical, tá? Nós temos o link aqui embaixo, você vai clicar e ele já vai direcionar direto para esse treinamento, você vai saber ele como fazer, tá bom? Tá aqui embaixo o link do treinamento. Vamos falar da lição de número 2, né? A lição de número 2 falando sobre a humildade, o alicerce da felicidade cristã. São 2, o alicerce da felicidade cristã é a humildade. Você sabe bem o que é ser humilde? Muitas pessoas confundem humildade com simplicidade, né? Claro que talvez uma coisa tenha a ver com outra, ou principalmente nós da origem pentecostal confundimos muito humildade com uma privação de ter algo que a gente pode ter. E não é bem assim, né? Muita gente, por que você não troca o teu carro? Não, porque senão vai parecer que eu sou rico. Mas irmão pode trocar o carro? Pode. Senão o irmão não vai deixar de ser humilde se trocar o seu carro, se comprar uma roupa melhor, e se vestir melhor. A humildade não está no seu padrão de vida, né? A humildade não tem a ver com o dinheiro que você tem, com a roupa que você veste, com a forma que você se cuida, né? Cuida do seu corpo. Humildade não tem a ver com isso. O fulano é humilde. Alguém disse, o fulano é humilde. Ele anda de chinelo. Olha, andar de chinelo não é padrão nenhum de humildade, né? Eu conheço muita gente arrogante, prepotente, que anda de chinelo, né? Muitos arrogantes e prepotentes que se vestem mal. Muitos arrogantes e prepotentes que não se cuidam. Não tem nada a ver, não está ligado à humildade com o seu padrão físico, seu padrão financeiro, né? A humildade não está ligada nessas coisas. A humildade fala de atitudes. Humildade fala de atitudes, de condutas, de maneira de ser. Humildade fala de posicionamento. Humildade fala de direcionamento, fala de condução de vida. É isso que é humildade. Mateus capítulo 5, verso 3, o texto áureo diz que bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade é reconhecer que nada somos e que dependemos inteiramente de Deus. Isso é humildade segundo o Evangelho, humildade segundo a Bíblia Sagrada. Nós temos 3 objetivos da lição que, se nós ensinarmos a lição, nós alcançarmos, nós vamos podemos nos sentir exitosos pelo fato de termos alcançado esses objetivos. O primeiro, entender o conceito de felicidade. Depois, ensinar o que a Bíblia fala sobre a pobreza de espírito. E terceiro, mostrar Jesus como nosso exemplo de humildade. O texto para a lição está em Provérbios, capítulo de número 16. Olha só, lá no início do Sermão da Montanha, Jesus nos fala das bem-aventuranças, né? Capítulo 5, versos 3 e depois verso 12. Então, o termo usado para a palavra bem-aventurança se refere a uma profunda alegria humana. Então, a felicidade, de acordo com a visão de Deus, ela é diferente da felicidade da perspectiva humana. O homem tem a sua visão de felicidade e que
nós precisamos adequar a nossa visão com a visão de Deus, compreendermos felicidade conforme Deus. A primeira bem-aventurança ensinada por Jesus fala acerca da humildade, né? O pobre de espírito aqui é aquele que nada possui e que vive numa absoluta dependência. Uma absoluta dependência. O que pode ser a felicidade para algumas pessoas? A psicologia ensina que a felicidade é o estado emocional de uma pessoa feliz. É a sensação de bem-estar e satisfação que nós experimentamos quando atingimos nossos objetivos, desejos e propósitos. É um momento duradouro de satisfação onde não há necessidades urgentes nem sofrimentos que nos atormentam. Para muitos, a felicidade é um estado subjetivo, ou seja, cada pessoa experimenta de uma maneira diferente, cada pessoa sente-se feliz de uma maneira diferente. E ela pode ser causada por coisas e situações diferentes, dependendo do significado que cada pessoa dá a essas coisas. Por fim, a felicidade pode ser um estado duradouro, mas também ela pode expirar, né? A felicidade pode significar muitas coisas, desde a conquista de algo até um estado de paz. Mas para Deus, a pessoa feliz, e isso aqui é muito importante porque tem a ver com o que nós estamos falando, que é o Sermão do Monte, a felicidade, segundo Deus, para Deus a pessoa feliz é aquela que reconhece que nada tem e que em tudo depende de Deus e da sua infinita graça. Veja que interessante. Então, o que é a felicidade segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, a felicidade está determinada pela existência da relação com Deus por meio da fé e da obediência que se tem aos seus mandados. Então, felicidade é vista como um presente dado por Deus aos seus filhos. Então, felicidade não é algo conquistado, felicidade não é algo trabalhado, felicidade não é algo que você lutou, fez por onde para alcançar. Não. Segundo a Bíblia, é Deus que dá a felicidade, é Deus que proporciona essa felicidade para o ser humano. Então, isso não ignora que existem pessoas que temporariamente gozam de uma sensação boa, né? Fiquem satisfeitas, que fiquem em estado de euforia, porém, aos olhos de Deus, essas pessoas não são felizes se Deus não existir na sua vida. Se eles não tiverem Deus como sendo seu companheiro de vida, chamando Deus para a realidade, chamando Deus para o seu cotidiano. Felicidade sem Deus é inexistente. Não se pode ser feliz com o terrível peso de culpa, por exemplo, sobre os ombros, mesmo que se tenha tudo ou esteja cercado por fama, prazer, dinheiro, conquistas, enfim, qualquer coisa. Agora, se houver nos ombros o peso de uma consciência consciência acusatória, se tem se a pessoa carrega consigo uma culpa, né? Se ela sofreu uma decepção e ela carrega uma mágoa, um ressentimento, essa pessoa pode viver momentos de euforia, mas não felicidade plena conforme os olhos de Deus. Então, a felicidade verdadeira, onde nós podemos encontrar? A felicidade na Bíblia é realmente vista como um paradoxo, segundo o Evangelho de Mateus. Então, o que a pessoa deve ter para ser feliz? A resposta típica que nós vamos encontrar é que os felizes são aqueles que, segundo o mundo, têm dinheiro, têm posses, têm qualquer coisa nesse mundo, mas nem todo mundo que tem essas coisas, que tem poderes ou que tem fama, são felizes. Outros, talvez,
mais profundos vão dizer que a felicidade está na família, ou talvez a felicidade está numa boa atitude diante de cada circunstância da vida. Existem diferentes posicionamentos mundanos para esse conceito de felicidade. Mas para Deus, o ser humano só encontra a felicidade plena, só pode se sentir feliz ao lado do Senhor, reconhecendo Jesus como seu Salvador e vivendo essa experiência de amor, de aceitação, de libertação que só Deus pode proporcionar ao coração do homem. Então, ele, o próprio Deus, se torna o objetivo final da nossa felicidade. Aí vem a pergunta, pastor, o que é um pobre de espírito? Vamos ver o que a Bíblia diz acerca disso. Pobre é o humilde que confia em Deus. Os judeus usavam a palavra pobre como um sentido muito especial. Eles designavam essa palavra uma pessoa sem poder, sem prestígio, sem influência alguma. Uma pessoa que fosse assim, aos olhos dos judeus, eles eram considerados pobres. Para os hebreus, o pobre é o humilde, que põe toda a sua confiança em Deus. Então, é nesse mesmo sentido que vários salmos, né? Você vai ler ali o livro dos Salmos, você vai ver que em vários salmos o pobre é apresentado como um homem humilde e impossibilitado que colocou a sua esperança e a sua confiança no Senhor. Nós vamos ver isso claramente. Então, segundo Barclay, que é um pensador cristão, ele diz que o homem bendito e feliz é aquele que tomou consciência de sua total necessidade de Deus e que depositou em Deus a sua confiança. Então, o pobre é aquele que está vazio de si mesmo, ou seja, é aquele que compreende que em si mesmo não tem nada. Esse é o pobre. Então, bem alegre, bem feliz é aquele que compreende que de si mesmo não tem nada e que depende de Deus. Quando nós olhamos, né, e remontamos ao tempo de Jesus, e Jesus estava sempre ali se deparando com os escribas, com os fariseus, que eram homens orgulhosos, porque respeitavam um certo padrão, uma certa conduta, e eles se consideravam melhores do que os outros por causa disso, mas Jesus os confronta, Jesus os reprova. Jesus falou acerca da verdadeira justiça. O quê? É aquele que não é arrogante, é aquele que não pensa de si mesmo de forma positiva, mas aquele que sabe que tudo que ele tem de bom veio de Deus, foi Deus quem trouxe para ele, foi Deus que colocou ele nessa realidade melhor. Então, o orgulho espiritual não é demonstração de santidade, tá? Não é demonstração de santidade, mas de pecaminosidade. Sendo assim, jamais um sentimento de orgulho vai trazer a felicidade. Jamais. Não tem como. Isso é impossível. Impossível o homem alcançar este tipo de padrão com orgulho espiritual. Então, o pobre é aquele que está na condição que ele mesmo se colocou. E que posição é essa? Dependência de Deus. Eu dependo de Deus, eu necessito de Deus, eu careço de Deus. A minha realidade me leva a crer assim, o meu coração me faz acreditar assim, o meu posicionamento é esse. Então eu sei que eu estou na posição de um pobre de espírito, mas que eu me torno rico não pelas coisas que eu tenho. E eu me torno feliz não por aquilo que eu sou, mas eu me torno feliz por aquilo que eu me tornei em Cristo, por aquilo que eu passei a possuir em Cristo e em Deus. Então Jesus se torna para nós o maior exemplo de felicidade. Jesus é o padrão. Jesus é o padrão. Jesus é o exemplo máximo de felicidade. Por quê? Primeiro, quando Jesus vem a esse mundo
para realizar a obra da redenção, nós vamos ver o texto sagrado, né, dizendo que Jesus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E tendo achado na forma de homem. Olha só. Então Jesus fez o caminho da humildade, ou seja, Jesus se esvaziou da sua divindade, da sua posição divina para vir a esse mundo. Então, humildade não é um conceito, humildade é um comportamento, humildade é uma conduta, aliás, é uma forma de viver. A humildade se traduz em atitudes. A humildade se traduz em ações práticas. A humildade se traduz no dia a dia, de como nós nos portamos. Então, talvez seja essa a mais bela qualidade de um homem, né? A mais bela qualidade de um homem. Aquele homem que reconhece que não é nada sem Jesus. E aí, o segundo ponto que Jesus passa a ser aí o padrão de humildade é quando Jesus não ensina apenas na teoria, mas quando ele traz da teoria para a prática. E quando ele faz isso? Jesus faz isso quando ele tira a sua capa de mestre, cinge-se como uma toalha e ele baixa aos pés dos seus discípulos para lavar. Gente, isso é impressionante. Até os pés de Judas ele teve a hombridade de ir lá e lavar. Até os pés daquele que futuramente o seu posicionamento seria contrário a ele. É ou não é um ato lindo, exemplar, em que todo ser humano deve se espelhar para viver na sua vida espiritual? Então, lavar os pés dos discípulos nos deu uma lição muito prática de humildade. Porque quem fazia essa função de lavar os pés na casa eram os criados. Quem fazia isso estava numa posição muito baixa. Mas Jesus faz isso para demonstrar aos seus discípulos que eles deveriam seguir o seu exemplo. Porque nós não fomos chamados para ser servidos. Nós somos chamados para servir. O meu chamado, meu irmão, o seu chamado, minha irmã, não é para que as pessoas aplaudam a gente e coloquem a gente numa redoma e carreguem a gente por todo lado, não. O Senhor nos chamou para sermos humildes, para nós servirmos a mesa, para nós servirmos as pessoas. O que você faz aí na escola dominical, quando você está na frente, os seus alunos sentados, é como se você fosse o garçom que está servindo o alimento para eles. E na posição de um restaurante, quem é maior no restaurante? O cliente que está sentado à mesa ou o garçom que está servindo a mesa? Com certeza é o cliente que está sentado à mesa. Então, Deus nos chamou para servir a mesa. Deus nos chamou para isso. Então, ao invés de nós nos sentirmos melhores, poxa, eu fui convidado para ser professor, agora eu estou crescendo no ministério. Fui chamado para o diaconato, agora estou crescendo no ministério. Fui colocado numa congregação, agora estou crescendo. Não, quanto mais alto se torna o posto em que nós nos colocamos, mais humilde nós teremos que nos tornar. Porque a nossa posição aos olhos de Deus é que nós ficamos abaixo das outras pessoas. Paulo chegou a falar isso em Filipenses, né? Que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então Jesus nos deixa um legado claro de humildade. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente ao Pai em
todas as coisas, mesmo sabendo que o que ele ia enfrentar seria barra pesada, seria difícil, não seria fácil. Sentir dor nas mãos, na fronte, a lança transpassando do seu lado, não seria fácil, mas ele suportou tudo por nós. Por quê? Por conta da sua humildade. Então, a humildade na vida de Jesus sempre foi e sempre será o nosso maior exemplo. Essa é a primeira bem-aventurança, que apresenta o caminho da felicidade, ou seja, o caminho da felicidade é a humildade. E sobre essa qualidade que as outras bem-aventuranças, as outras qualidades vão se apoiar, é na humildade. A felicidade começa com humildade. Tá bom? Vamos parar por aqui. Que Deus abençoe você, que você tenha uma excelente escola, explique tudo para os seus alunos, dê o seu melhor. Quer fazer parte do grupo do WhatsApp? Clica aqui embaixo para ir para o grupo. Quer fazer o treinamento? Clica aqui no link. Quer deixar uma oferta no Pix? Vou deixar o Pix aqui para você ofertar no nosso ministério. Quer fazer pergunta? Faça aí. Quer receber o PDF dessa aula? Coloca aí que quer. Enfim, vamos caminhar junto, tem muito chão pela frente. Deus abençoe e vamos partir para a lição de número 3. Eu espero você aqui. Deus te abençoe e até a próxima.